Bem-vindos, quem está conosco aqui pela primeira vez na nossa sala do Zoom. Toda quarta-feira a gente está aqui aprendendo sobre algum olhinho, né? Muitas vezes a gente fala curso rápido, mas é uma troca de experiências, na verdade, né? A gente vai utilizando os olhinhos e vai compartilhando como que ele tem nos feito bem e dá uma pesquisada também sobre algumas curiosidades, algumas particularidades sobre cada óleo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Gleiciele Miranda, sou aqui de Sinop, no Mato Grosso. Estamos sofrendo bastante aqui com as queimadas. Eu sou casada com o Lucas, esse rapaz que está aí na foto comigo. E estamos aqui trabalhando com a Botanic, que é a minha página lá do Instagram, onde eu divulgo os óleos, né? Eu faço alguns videozinhos, posto algumas fotos e compartilho lá algumas experiências. Então, vamos dar início explicando mais ou menos aqui o que são os óleos essenciais, né? Para quem não conhece, nunca usou, está aqui hoje para ouvir um pouco. Então, os óleos essenciais, eles são naturais, eles são eficientes e seguros. Então, eles são compostos naturais, aromáticos, eles são extraídos e destilados de plantas para os benefícios de bem-estar. Então, eles são extraídos de várias partes das plantas, né? E eles abordam aí quem tem um anseio de ter um estilo de vida mais saudável e um estilo de vida também um pouco diferente da abordagem que nós conhecemos atualmente, que a gente costuma dizer como abordagem de mercado, né? Que ao invés de você ficar utilizando ali de repente um medicamento que vai agir só num ponto específico e te causar vários efeitos colaterais e muitas vezes tratar só pontualmente, ali não tratar você como um todo, os óleos eles vêm nessa contramão para nos ajudar ali a melhorar a nossa imunidade, né? Aliviar muitos sintomas que temos muitas vezes. Então, assim, eles agem rápido e eles são super concentrados. Então, essa concentração deles nos permite fazer uma utilização segura, né? Você não precisa utilizar várias gotas para uma determinada finalidade, você pode utilizar ali com calma, com tranquilidade e com segurança, né, em primeiro lugar, porque apesar de ser um produto natural, ele é muito concentrado e deve ser utilizado corretamente, sim. Então, para vocês terem uma ideia, eu coloquei um exemplo ali que nós sempre utilizamos, que é o do hortelã-pimenta. O óleo essencial de hortelã-pimenta, uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá da folha do hortelã-pimenta, ou seja, é uma concentração bem grande. Então, para quem está nesse mundo querendo viver mais naturalmente, querendo adquirir hábitos mais saudáveis, né? Então, muitas vezes toma um chazinho, né? Toma muitas vezes um floral, algo nesse sentido. Então, a questão da concentração é o que a gente sempre destaca nos óleos essenciais, né? Eles são bem concentrados, então eles agem mais rapidamente no nosso organismo e nós temos os benefícios deles mais rapidamente no nosso corpo, ou seja, nós gastamos menos tempo investindo ali em procurar uma saída para uma enxaqueca, para uma dor muscular. Então, para diversos tipos de mal-estar, né, que a gente está acostumado ali no dia a dia, muitas vezes mais pela questão emocional em si do que por outros fatores, né? Então, os óleos essenciais, eles também têm esse trabalho ali de atuar também nas nossas emoções. Pode seguir em frente aí, Luiz. Então, quais são as formas de uso? Como que eu posso utilizar esses óleos essenciais que são tão maravilhosos, né, tão bons, naturais? Então, são de 3 formas básicas, né? A primeira forma que nós temos aí, né, simbolizada aí pelo difusor da doTERRA, né, nosso modelo novo. Então, nós temos ali o uso aromático. O uso aromático pode ser por meio do difusor, ou você vai colocar uma gota do olhinho aqui na palma da sua mão, né, fazer aqui esse movimento e inalar. Então, esse é o uso aromático que você pode fazer. Outro tipo de uso é o uso tópico. Ali naquela imagem dá para ver mais ou menos colocando o olhinho, né? Você fazendo uma massagem. Então, esse é o uso tópico. Ou por massagem, ou às vezes você vai atuar ali em algum ferimento, alguma dorzinha que você está sentindo, ou
algum tratamento de pele, você vai utilizar ele ali sempre com um óleo vegetal, né, um óleo carreador que a gente chama, para te ajudar ali não ter nenhum problema na sua pele. Esse é o uso tópico. E também a doTERRA, diferente de outras empresas que trabalham com produtos desse segmento, a doTERRA ela tem o CPTG, que é o certificado de pureza, né? E ele garante a segurança para a gente ingerir muitos dos óleos, né? Hoje, especialmente, o que eu vou falar, ele não tem o uso interno, mas são poucos os óleos que a doTERRA fornece que eles não podem ser ingeridos, né? A maioria deles pode. Seguindo, nós vamos falar então hoje sobre o óleo essencial de cedro. Então, que é esse daqui. Eu estou simplesmente apaixonada por esse óleo. Ele é fantástico, fantástico mesmo. Quero passar para vocês um pouco dessa minha paixão por ele e explicar como ele tem me feito bem. Então, o nome científico dele é ali Juniperus virginiana, né? Originário ali dos Estados Unidos. E vamos ver ali quais são os métodos de extração desse óleo. A origem dele, né? Então, a origem é da madeira, né? Que é da espécie Juniperus virginiana, como eu acabei de dizer, mais conhecida, então, como o cedro vermelho, né? É uma espécie de zimbro que oferece um aroma muito perfumado. Então, esse aroma muito perfumado que qualifica ele ali para perfumaria e também na extração dos óleos essenciais. Uma coisa interessante sobre essa árvore do cedro, né, é que na história a gente vê os antigos povos ali, onde nós temos hoje Israel, né, o pessoal identificava essa árvore como algo espiritual, né? Considerava como a árvore da vida, onde Deus mantinha a energia do cosmos, vamos dizer assim, ali naquela árvore. Então, ela era dada de presente para os poderosos, né? Inclusive, uma das origens da sua palavra significa poder. Então, é uma árvore que já tem valor há muito tempo, né? Então, os egípcios utilizavam ali no embalsamento, né, dos corpos, e essa questão do embalsamento, a gente sabe que era uma questão de muito séria, né, que queria se manter ali o corpo, queria se manter ali as propriedades, né, então, fazendo o uso dos óleos ali naquele embalsamento, você conseguia manter algumas propriedades, até anos depois a gente sabe que encontra lá o pessoal quase intacto. Então, vamos descobrir por quê. Seguindo ali, quais são, então, os componentes químicos que dão a esse óleo, né? Os benefícios dele. A gente tem ali, a lista ficou um A, mas é um alfa. Alfa-cedreno, o cedrol e o tijoceno. Então, esses componentes químicos, eles entram ali, falar rapidamente, eles entram no grupo dos sesquiterpenos, né? Que é um grupo ali onde os óleos que estão nesse grupo, eles conferem, né, o equilíbrio das emoções, o relaxamento, né? E aí nós vamos ver quais são os principais benefícios a partir desses componentes. Então, todos os benefícios que a gente vê daqui para frente é devido a esses componentes químicos. Então, os óleos essenciais, eles têm sim a questão de você ter uma empatia por eles, né? De você gostar do aroma, mas eles têm também a parte química, né? Então, é uma reação que acontece que realmente faz ele ter a eficiência no nosso organismo. Então, a gente brinca muitas vezes, né? Usar óleos essenciais não é uma questão de fé, né? É química, você vai utilizar, o que vai mudar é como vai agir no meu corpo ou no seu, porque nós temos, né, assim, organismos diferentes, né? A gente tem uma forma que o corpo de cada um reage de uma forma. Então, mas é a química que faz a gente ter os benefícios dele, né? Que confere a ele as propriedades que ele nos oferece. Aí pode seguir, Luiz. Então, quais são essas propriedades, né? Então, nós listamos ali algumas que são ditas como as principais propriedades desse óleo, do cedro. Ele é anti-inflamatório, diurético, adstringente, antisséptico, inseticida e sedativo.
Então, essas são as principais propriedades do cedro. E voltando a dizer, por que, que ele tem essas propriedades? Por causa dos princípios químicos dele. Então, essas propriedades, os benefícios, se conferem à química que compõe esse óleo. Então, assim, eu queria até mostrar para vocês, aqui eu tenho ele é um olhinho assim que você, quando você vai derramar uma gota dele, ele demora para cair porque ele é um óleo mais viscoso, né? Ele demora um pouquinho. E ele tem um aroma amadeirado, só que um amadeirado, digamos assim, adocicado, né? Pelo menos no meu olfato, né? Ele é meio amadeirado, meio adocicado. Então, assim, quem gosta, eu tenho usado ele de várias formas, já conto para vocês como. Então, essas são as principais propriedades: anti-inflamatório, diurético, adstringente, antisséptico, inseticida e sedativo. E qual que é o método de extração desse óleo? Então, é a destilação a vapor, né? É um método muito comum na extração de óleos essenciais. E a parte utilizada da planta é a madeira, muitas vezes o cerne ali da madeira, onde vai conferir a maior qualidade para o óleo. Seguindo, nós temos ali, então, os benefícios, não, óleos que combinam com o cedro. Então, o cedro, por suas qualificações químicas, propriedades químicas, ele combina com outros óleos que encontram-se nos mesmos grupos, né? Então, ele combina ali com o olíbano, ele combina com a bergamota, com o clary sage, ele combina com vários outros óleos que você pode ali fazer, vamos dizer assim, impulsionar, né? As características de cada um. Então, apesar de fazerem parte dos mesmos grupos ali de componentes químicos, mas cada um tem uma forma de agir. Você, utilizando eles em conjunto, que a gente chama muitas vezes de sinergia, né? Que você fazer a mistura desses óleos, você consegue um efeito mais apurado daquela finalidade que você está buscando. Então, experimente, né? Se você tem olíbano, bergamota, também o vetiver, também as características dele é muito parecidas com a do vetiver, o limão, o patchouli, o sândalo, tomilho. Então, são vários óleos que combinam com o cedro, que você pode fazer sua sinergia, pode fazer sua combinação ali e dar aquela potencializada no alívio da dor, da ansiedade, seja do que for ali que você está buscando e achou que o cedro vai te ajudar, você pode estar combinando com esses outros óleos, né? Eu coloquei 3 ali de exemplo, mas tem outros que também combinam com esse óleo. Seguindo, nós temos então os benefícios. Eu coloquei alguns benefícios ali, mas nós temos muitos outros, né? Então, o principal benefício do cedro é a questão do relaxamento, né? Então, uma das indicações, quando você pesquisa lá no site da Doterra o produto, né? Você já tem encontra, ó, no final do dia, se você estiver bem cansado, né? Então, você vai lá, passa na sola dos pés, é incrível. Ele é um óleo incrível. Então, ele é um óleo que ele dá uma aquecida, então ele te dá aquele sentimento ali de relaxamento de verdade mesmo, tanto na hora de dormir, quanto na hora de acordar também eu vi nas minhas pesquisas que ele está sendo utilizado também na questão dos esportes, né? Para você ficar mais animado na hora de você praticar os esportes. Então, ali também para a questão de uma pele saudável, por questão de purificação, né? Então, ele funciona como um tônico, né? Você pode misturar ele também com outros óleos, você pode misturar ele com um óleo carreador, utilizar também no seu creme hidratante, né? Eu tenho utilizado ele, eu tenho aquele creme da Doterra que é neutro, né? Então, eu fiz a minha sinergia nele, coloquei, então, o cedro, coloquei o olíbano e o lavanda. E, assim, para mim ficou um aroma incrível, assim. Então, ele ajuda também na questão da pele, questão de celulite, estrias, ele trabalha essas questões também, tá? Então, a vitalidade ali antes do treino, que eu falei, e também repelir insetos. Outra coisa que eu tenho feito com olhinho de cedro, eu estou colocando ele combinado também com lavanda e o alecrim, estou colocando no meu shampoo. E depois que eu comecei a utilizar esses 3 juntos, então muita gente tem me perguntado: o que você está fazendo com o seu cabelo, né? Hoje está bonitinho, assim, porque eu fiz uma escova, cortei o cabelo, mas
Já teve muitas vezes eu estar só com o cabelo lavado e o pessoal perceber mesmo a diferença. Faz diferença, estou utilizando. Inclusive, eu vi nas minhas pesquisas na internet, o pessoal utilizando ele como da mesma forma que se utiliza, por exemplo, o minoxidil, né? Então, quem tem ali a perca de cabelo, né, ele funciona bem como um tônico. Então, vamos em frente. A questão das emoções que são abordadas por esse óleo. Então, muito a questão da ansiedade, né? Ele é um óleo que a gente vê ali a questão do aterramento, né? A questão de você ficar mais equilibrado. E essas emoções que são abordadas, eu não estou falando nada místico, tá, gente? Volto a dizer, isso deve-se aos componentes químicos que estão envolvidos nesse óleo. Então, ele te confere isso pelas propriedades químicas dele. Então, você diminui a ansiedade, aquele desânimo também, muitas vezes que a gente às vezes acorda meio desanimado ou está passando por alguma situação que é desanimadora, então ele contribui muito. E também a questão da solidão, por ele ser um óleo que nos aquece, né? Então, quando a gente inala os óleos essenciais, ele tem esse poder de atingir, em primeiro lugar, as nossas emoções. Então, as principais emoções que são abordadas ali pelo cedro é a ansiedade, desânimo e solidão. Com relação à segurança, como utilizar esse óleo com segurança? Então, você pode ter uma possível sensibilidade na pele, então cuidado, né? Faça primeiro um teste em uma região menor. Sempre interessante quando você vai fazer o uso de um óleo, o uso tópico, é interessante você passar primeiro um óleo carreador, né? Um creme neutro, para depois passar, porque a pele sensível, ela pode sim sofrer se você atingir ela sem nenhuma proteção. Então, mantenha fora do alcance de crianças, né? Se tiver grávida, amamentando ou sob cuidados médicos, consulte o médico, né? Então, a gente sabe que as grávidas têm um período ali que é bom tomar cuidado com as coisas que ingere, que utiliza, né? E também, quando está amamentando, tem que tomar esse cuidado. E evite contato com os olhos, ouvidos internos e as áreas sensíveis. Então, óleos essenciais são maravilhosos? São 100% naturais? São, mas a gente sabe que eles têm ali a química envolvida neles e que a gente tem que usar sim com consciência, usar sim com segurança. E outro alerta que eu quero deixar, assim, os óleos essenciais, eles nos ajudam no nosso bem-estar quando nós estamos buscando um estilo de vida saudável. Então, às vezes, a gente ouve algumas coisas associadas como se fosse a cura de alguma coisa, né? Então, os óleos essenciais, eles são um apoio, eles são um suporte, eles nos ajudam, né? Nos dão alívio. Então, assim, não se deixe levar por coisas do tipo cura isso ou cura aquilo, né? Eles nos ajudam, melhora a nossa imunidade, eles nos dão um suporte muito bacana, um alívio muito rápido em diversos desconfortos. Então, mas os óleos essenciais, eles são potencializados quando a gente tem uma alimentação melhor, um sono melhor, que eles também nos ajudam a ter um sono melhor. Então, quando a gente faz atividades físicas, então muitas vezes você não está conseguindo e os óleos essenciais eles vão te ajudar, por exemplo, a te dar ânimo, né, para você fazer uma atividade física, ou você está muito ansioso, eles vão te ajudar a diminuir aquela ansiedade. Mas só que se você tem algum problema clínico, procure um médico, né, faça seus tratamentos, eles são um apoio, eles não substituem nenhum tipo de tratamento médico. Isso eu gostaria de enfatizar com relação à questão da segurança. E com relação ao cedro, gente, usem, experimentem. É um óleo maravilhoso mesmo. Eu queria um perfume para mim só do cedro, ele é incrível. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela presença aqui hoje e gostaria de deixar para você um incentivo. Insira na sua rotina de cuidados e bem-estar os óleos essenciais, como eu acabei de citar, né? Para te ajudar a dar ânimo, para te ajudar a descansar, para te ajudar a relaxar. Valeu,